Meus irmãos, como é gostoso nós nos reunirmos para falarmos a respeito de Deus. Tenho uma pergunta para você hoje. Por que você está aqui? Qual que é o motivo pelo qual você hoje está se reunindo aqui com tanta gente diferente? Talvez alguns se conheçam, outros ainda não. Mas qual é o motivo pelo qual você hoje se reúne aqui? Eu tenho um palpite que um desses motivos é para se lembrar de coisas boas do passado. Creio que um dos motivos é a gente se lembrar dessas músicas que a gente cantava, né? E eu ainda sou novo, eu creio que alguns um pouco mais velhos conhecem todas as músicas, cantaram todas. Quando saiu, você cantava isso junto. E é muito gostoso quando a gente se lembra de coisas boas do passado. Esse é um dos motivos pelos quais você talvez esteja aqui. Mas, junto com isso, um motivo pelo qual você deve estar aqui é para louvar a Deus. É para glorificar a Deus. É para bendizer o nome de Deus. É para isso que a gente está aqui. Para glorificar a Deus e também para lembrar de coisas boas do passado, relembrar de coisas importantes. E hoje eu queria fazer a mesma coisa, continuar nessa mesma toada. Lembrar de algo muito importante, bom e necessário do passado, por um lado, e por outro lado, que isso que nós lembrarmos do passado e que talvez nós já conheçamos, seja uma coisa que nos leve a glorificar a Deus. Muitas vezes nós cantamos e bendizemos a Deus com as palavras, com a voz, mas às vezes isso não faz tanto sentido para nós. É por isso que é importante que a gente se lembre do que a palavra diz e do que é a verdade de Deus. Para isso eu queria que os irmãos abrissem a palavra dele em Romanos 8, no versículo 34. Queria pedir também um copo de água para alguém que tenha um coração de diácono. Romanos 8, versículo 34. É apenas um versículo, mas que tem muito a nos ensinar. E esse versículo nos traz uma verdade que talvez muitos de nós conheçam, mas é uma verdade que quando nós nos lembramos, nos faz glorificar a Deus com mais intensidade. Qual o motivo pelo qual nós podemos glorificar a Deus? Romanos 8, 34 diz o seguinte: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós lemos a sua palavra e rogamos ao Senhor que o Senhor fale conosco, Pai. Nos mostre a verdade da sua palavra, nos instrua com o teu Santo Espírito e nos fortaleça, Pai, para que nós consigamos não apenas compreender essas verdades, mas também aplicá-las em nossas vidas. Pedimos isso crendo no Senhor, na sua graça e no seu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto fala de algo extremamente importante e necessário. Obrigado, Lucão. Necessário à vida do cristão. E o que é mais importante e necessário para o cristão do que saber e ter a plena certeza de que nós estamos salvos? O texto que a gente leu fala a respeito do fim da condenação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre algo que é maravilhoso para nós. Mas antes da gente falar do que é maravilhoso para nós, a gente precisa falar a respeito de algo que é ruim. Algo que é uma realidade para todos nós. É a realidade, na verdade, de todos os homens. Antes de falarmos do que é bom, a gente precisa falar sobre essa realidade bíblica de que nós todos somos pecadores e de que nós todos merecemos o inferno. Meus irmãos, muita gente não compreende isso, dentro e fora da igreja. Fora principalmente. Eu não sei se você já passou pela experiência de pregar o evangelho para alguém e quando você começa a falar para essa pessoa, olha, Deus pode perdoar os seus pecados, essa pessoa olha de volta para você e diz, mas que pecados? Não estou entendendo. Como assim? O que eu fiz? Eu sou pecador? Como? Mas eu nunca matei. Eu nunca roubei. Nunca traí minha esposa, meu marido. Como assim eu sou um pecador?
Meus irmãos, para o mundo às vezes é difícil compreender a questão do pecado. Mas a palavra de Deus é muito clara quando diz que todos são pecadores. Romanos 3:23, os irmãos conhecem de cor, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra diz que todos nós somos pecadores. A palavra um pouquinho para frente, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz que se a gente dizer que não tem pecado, a gente está mentindo. Porque a grande verdade é que todo mundo é pecador. Nós desagradamos a Deus o tempo todo, com nossas atitudes, com nossos pensamentos, com as coisas que nós fazemos, às vezes até um pouco impensadas, mas que vêm de um coração pecaminoso. Nós somos todos pecadores, e como pecadores, a palavra diz que nós merecemos a morte. Romanos 6, versículo 23, os irmãos também conhecem. O salário do pecado é a morte. Meus irmãos, todos nós merecemos a morte, porque foi essa a punição que Deus colocou. Lá no Éden, um pouquinho antes da gente, quando Deus fala com Adão, ele diz o seguinte: Adão, você pode comer de todo fruto, mas se você comer do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, quando você comer, certamente você vai morrer. E não é a questão o fruto, mas a questão é a obediência. Certamente, quando você desobedecer, você vai morrer. E a morte aqui não é uma morte meramente física. Nós todos morremos fisicamente. Mas a morte aqui é uma morte muito maior. Diz respeito à morte física, sim, claro. Diz respeito à morte espiritual, com a qual todos nós nascemos. Todos nós nascemos mortos em delitos e pecados, como Efésios diz. E diz respeito à terceira morte, a morte eterna. Como pecadores, merecemos a morte física, espiritual e a eterna. Ou seja, aquelas pessoas que pecaram, e são todas, quando chegar a hora, se não houver nenhuma ação, vão ser condenadas. E a condenação é uma condenação eterna. Isso é o que a palavra de Deus diz. E algumas pessoas, então, começam a criar algumas ilusões de que não são pecadoras, dizendo, ora, mas como que eu vou ser condenado eternamente? Se eu cometi apenas um pecado, eu vou ser condenado por todos? Como assim? Meus irmãos, Tiago diz que aquele que cai em um pecado cai em todos. Aquele que cai em um ponto da lei cai em todos. Tiago capítulo 2, versículo 10 fala isso. Quando nós pecamos, no pecado menor que seja aos nossos olhos, nós nos tornamos pecadores. É mais ou menos igual a um criminoso. Eu acho interessante quando a gente olha para criminosos dizendo que não são criminosos tão ruins. Mas são criminosos. A pessoa que rouba algo é um criminoso porque ele quebra a lei. A pessoa que rouba muita coisa é criminoso também. Aquele que mata também é criminoso, aquele que estupra é criminoso. São crimes diferentes. Mas se você comete um deles, você se torna criminoso. E é a mesma coisa com o pecado. Os pecados são diferentes. Você cai em um que é pequeno aos seus olhos, o outro cai em um muito grande aos seus olhos, mas a verdade é que tanto ele quanto você são pecadores diante de Deus, no pequeno ou no grande. Todos nós somos pecadores, a palavra afirma isso, e eu sei que você sabe disso no seu coração. Você sabe disso quando você observa os seus pensamentos, quando você observa a sua raiva, a sua ira, quando você observa o seu desejo de vingança, o seu desejo de ser idolatrado. Tudo isso mostra como nós somos pecadores. E por menor que seja o pecado, Mateus capítulo 5, versículo 22, Jesus fala que aquela pessoa que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E ainda diz que aquele que proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E ainda diz que aquele que chamar o outro de tolo está sujeito ao inferno do fogo. Ou seja, em termos simples, somos todos pecadores e merecemos o inferno. Isso é um fato. Não tem como lutar contra isso. É o que a palavra diz. E isso deixa a gente um pouco preocupado. E deveria. Mas a palavra de Deus é maravilhosa. E apesar de nos dar uma notícia ruim, difícil de engolir, de aceitar muitas vezes, ao mesmo tempo ela dá um raio de esperança. Romanos 8, versículo 1. Abram aí, um pouquinho antes do texto que vocês leram. Romanos 8, versículo 1. Apesar da palavra dizer que todos são
pecadores e condenáveis. No versículo 1 de Romanos 8, Paulo escreve: de alguma maneira, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, de todo este povo que é pecador e vai caminhando para o inferno, a palavra diz que existe um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que são chamados de filhos de Deus, que são chamados de eleitos de Deus. E esse grupo de pessoas, pela graça de Deus, são salvos. Pela graça de Deus, é um grupo de pessoas que não vai ser condenado, que não vai ser lançado no inferno. E nós podemos ter toda a certeza disso. E tendo a plena certeza de que nós não seremos condenados se crermos em Cristo, nós podemos louvar a Deus com mais ênfase. Hoje eu queria falar a respeito disso, sobre a condenação que nós não temos. E queria dar para vocês hoje 4 motivos pelos quais nós podemos ter plena certeza de que nós seremos salvos. De que nós podemos ter plena certeza de que nós não seremos condenados. E com essa plena certeza, louvarmos e glorificarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Primeiro motivo, nós podemos e devemos louvar a Deus cada vez mais, porque ninguém pode condenar os eleitos de Deus. Isso tudo pelo primeiro motivo, porque Jesus morreu. O versículo que eu li com vocês é pequeno, mas ele tem 4 partes importantes. A primeira fala sobre a morte de Cristo. Está escrito: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. A morte de Jesus, meus irmãos, muitas vezes é mal compreendida. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que Jesus morreu naquela cruz pelo simples motivo de mostrar para a gente, dar um exemplo de como sermos humildes. Ok, ele faz isso e nós aprendemos humildade. Mas a morte de Cristo naquela cruz é muito maior, muito mais ampla e significa muito mais que isso. A palavra mostra que a morte de Jesus naquela cruz mostra que quando ele morre ali, ele acaba com a nossa condenação. Porque Jesus, quando morre naquele local, ele morre condenado em nosso lugar. É a ideia de substituição. Quando ele morre na cruz, ele nos substitui. Quem deveria estar na cruz era você, era eu. Mas pela graça dele, ele mesmo faz isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Quando Jesus morre naquela cruz, ele morre em lugar de todos aqueles que creem no nome dele. Nós merecemos a morte, merecemos o inferno, merecemos a condenação, merecemos o sofrimento eterno. Mas pela graça de Deus, quando ele morre naquela cruz, ele morre por nós, ele sofre por nós, ele vai ao inferno por nós, ele sofre eternamente por nós, de maneira intensa, mas o sofrimento que nós mereceríamos, ele mesmo recebe. E se Deus enviou seu Filho para pagar os pecados, meus irmãos, significa que não vai mais ser cobrado, porque ele já pagou. Uma das coisas mais chatas que eu vejo no nosso dia a dia, que acontecem, é quando você assina um serviço, vamos dizer, de internet, de telefone, seja lá do que for, e de repente você recebe uma fatura, vamos dizer, de agosto. E aí, no mês seguinte, você pagou a fatura, mas chega o mês seguinte e vem a fatura duplicada. Vem agosto e o mês seguinte. E você, mas por que está assim? Eu já paguei. Meus irmãos, quando a gente recebe uma fatura em duplicidade, é certo que uma coisa vem à nossa cabeça. Mas que injustiça, eu não vou pagar isso. Eu já paguei. Como que eu posso pagar novamente uma coisa que já foi paga? Isso é algo injusto. Mas, meus irmãos, eu tenho para dizer para vocês que Deus não é injusto. E da mesma maneira como você não pagaria uma fatura em duplicidade, Deus também não paga. E se Deus, por meio do sangue de Cristo, já pagou a tua condenação, pagou pelos teus pecados, uma vez, Ele não vai cobrar de novo. E quando nós sabemos disso, nós podemos ter plena certeza de que se o nosso pecado foi condenado uma vez, ele não vai ser de novo. Se Cristo já pagou uma vez, Ele não vai cobrar novamente de você.
Deus não cobra em duplicidade. Se Cristo morreu e nos substituiu, significa que nós estamos livres. Mas mais do que isso, a morte de Jesus naquela cruz não é apenas a substituição dos seus, mas é também a hora que ele aplaca, que ele acalma a ira de Deus. Muita gente olha para a palavra de Deus e vê que Deus é amor, e por Deus ser amor, muita gente confunde as coisas. E pensa, ora, se Deus é amor, como que ele vai ficar irado com alguém? Como que ele vai punir alguém? Mas veja o que diz Romanos 1, versículo 18. Volte um pouquinho na sua palavra. Romanos 1, versículo 18. Falando sobre pessoas que são idólatras, no caso. Paulo escreve assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Meus irmãos, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é sujo, tudo isso gera indignação em Deus. E quando Deus fica indignado com essas coisas, ele fica irado. E a ira dele vem, sim, e desce sobre aqueles que não têm Cristo, uma hora ou outra, nesse mundo ou no próximo. Deus é amor, mas ele também é justo, e ele se ira por conta disso. E a Bíblia é muito clara quando fala isso. E nós precisamos compreender a ira de Deus. Muitas vezes nós continuamos caminhando a vida como se isso não fosse verdade. Nós vimos um teatro aqui agora, em que alguém deixa a Bíblia de lado para viver as coisas comuns da vida. E então ele começa a trabalhar, e começa a arrumar a casa, e começa a estudar e fazer as coisas do dia a dia, e se esquece do mais importante, que é estar com Deus. E se esquece que existe um Deus que se ira com o pecado e que precisa ser buscado. Porque só por meio deste Deus é que nós teremos a salvação. Em 1741, meus irmãos, no dia 8 de julho, numa cidade chamada de Enfield, lá em Connecticut, nos Estados Unidos, teve um episódio conhecido de muitos, mas que, quando eu leio a respeito dele, eu fico sempre abismado. Um pastor chamado Jonathan Edwards pregou um sermão. E um sermão que talvez vocês conheçam, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Eu estava lendo de novo esse sermão, falei para minha esposa, olha, como que esse cara fala coisas que são verdadeiras de um modo que mexe com a gente. E quando Jonathan Edwards, sem meias palavras, prega isso, a história diz que pessoas compreenderam a sua situação real. A história diz que pessoas de longe da onde estava sendo pregado esse sermão, a 400 metros, ouviam as pessoas gritando e dizendo, como é possível? Como que a gente vai se livrar da ira desse Deus? Como que a gente vai se livrar da condenação? O que a gente vai fazer agora para ter a salvação? Deus vai acabar com a gente. Quando ele pregou esse sermão, muitas pessoas foram quebrantadas, compreenderam a ira de Deus. E depois de compreender a ira de Deus, voltaram-se para Jesus. Meus irmãos, nós precisamos compreender a ira de Deus. Enquanto a gente não entender que Deus é um Deus irado, sim, nós jamais iremos buscar o perdão dele. Nós não precisamos do perdão de alguém que não vai te punir. A gente fica sem vergonha. É igual criança. Se o pai não bate, a criança não vai procurar perdão. Vai continuar fazendo. Meus irmãos, nós precisamos entender essa ira. E a palavra de Deus diz que Jesus, quando morre naquela cruz, essa ira toda pesada de Deus recai sobre ele. E ele aplaca, ele segura essa ira. No Antigo Testamento isso é chamado de propiciação. No Antigo Testamento eram feitos sacrifícios, matavam-se animais em propiciação para aplacar a ira de Deus. E então, como que se o sangue do animal, o animal morto, fizesse com que Deus se acalmasse. No Novo Testamento não são mais animais que morrem, mas nós sabemos que quem morre naquela cruz é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele morre naquela cruz, a ira de Deus é aplacada. Meus irmãos, primeiro motivo e mais longo, pelo qual nós
glorificamos a Deus e temos certeza de que nós não seremos condenados, é porque Jesus morreu. E por morrer naquela cruz, nos substitui, e por morrer naquela cruz, Ele aplaca, Ele amortece, Ele segura a ira de Deus. Mas o segundo motivo pelo qual nós podemos ter a plena certeza de que nós não seremos condenados é porque Jesus ressuscitou. O texto continua falando que Jesus morreu, mas antes também ressuscitou. O fato de Cristo morrer é importante, é necessário, mas o fato dele ressuscitar nos mostra algumas coisas importantes. Meus irmãos, quando Cristo ressuscita, ele vence a morte. Eu não conheço ninguém particularmente que ressuscitou. E eu creio que os irmãos também não conheçam. Se você conhecer, me fala, me conta. Eu quero ver se é verdade. Aquele que ressuscita venceu a morte. Quando Cristo ressuscita em um corpo glorificado, significa que a morte, que aquela condenação, foi vencida. E se foi vencida, agora essa mesma ressurreição que Jesus teve, Ele pode dar também para nós. E é a prova da salvação. Eu fico imaginando o seguinte, imagine que no tempo de Jesus, os discípulos seguiram por 3 anos e começaram a ouvir o Mestre e chegou a hora dele morrer. E Cristo morre. E passa um dia, passa 2 dias, 3, 4, 5, 6, 1 século, 2, 3. Quem acreditaria na palavra de Cristo? Morreu, parece que não era alguém importante. Quando Jesus ressuscita, meus irmãos, é a comprovação de que ele venceu a morte. E é a comprovação de que Deus aceitou o sacrifício dele. Um comentarista que eu gosto, ele escreveu o seguinte: eu olho para a cruz de Cristo e eu sei que a expiação foi feita pelos meus pecados. Eu olho para o sepulcro aberto e para o Senhor ressuscitado e exaltado, e eu sei que a expiação foi aceita. Não sobra nem mais um único pecado em mim. Não importa quantos ou quão grandes meus pecados foram, meus pecados podem ter sido tão altos quanto as montanhas, mas a luz da ressurreição, a expiação que os cobre é tão alta quanto os céus. Meus pecados podem ter sido fundos, tão fundos quanto o oceano, mas a luz da ressurreição, a expiação que os engole, é tão profundo quanto a eternidade. Meus irmãos, quando Cristo ressuscita, Ele mostra que de fato a expiação foi aceita por Deus. E Ele mostra que de fato a morte foi destruída por Cristo. E aquilo que nos puxava para a morte, aquela força da morte, foi exterminada. E agora nós não temos mais que temê-la. Romanos 4:25 diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando Ele ressuscita, nós somos justificados. E quando Ele ressuscita, nós temos a plena certeza de que nós também um dia ressuscitaremos. A palavra diz que Jesus é a primícia dos que dormem. A primícia no Antigo Testamento, quando a gente fala de plantações, era feita a plantação e quando ia chegando o tempo de darem os frutos, os primeiros frutos apareciam. E então eles olhavam esses frutos e quando eles pegavam, eles tinham certeza, esses aqui vieram, então o resto está vindo também. Quando Jesus é a primícia dos que dormem, significa que se Jesus ressuscitou, daqui a pouco vem o resto também. E somos todos nós. Aqueles escolhidos por Deus, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Romanos 8:11 fala que se em nós habita o mesmo Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus, então significa que o mesmo poder que ressuscitou Jesus vai também nos ressuscitar. Meus irmãos, quer motivo maior para dar glória a Deus do que isso? Nós glorificamos a Deus porque nós temos a plena certeza de que nós também ressuscitaremos. Primeiro motivo para nós glorificarmos a Deus e termos a plena certeza de sermos salvos: Cristo morreu.
Segundo motivo, Cristo ressuscitou. Terceiro motivo, nós podemos louvar a Deus e glorificá-lo, porque sabemos que nós não seremos condenados pelo motivo de que Jesus completou a sua obra e reina. O versículo continua dizendo que Jesus está à direita de Deus. Ele está assentado ao lado de Deus Pai. Parece pouco o que a gente lê aqui, mas significa algo muito profundo. Isso nos traz uma segurança muito grande. A segurança de que quando Jesus se assenta ao lado de Deus, significa que a obra está completa. Meus irmãos, no Antigo Testamento, o templo não tinha cadeira. E não tinha cadeira pelo seguinte motivo. Você vai hoje oferecer um sacrifício, mas amanhã você vai de novo. E no dia seguinte você vai de novo. E daqui a pouco você vai de novo. Por quê? Porque você continua pecando. E porque o sangue de animais não é suficiente. E você vai ter que pedir perdão de novo e vai ter que oferecer sacrifício de novo. O sacerdote não sentava, ele não descansava, ele continuava trabalhando. E dia após dia, ano após ano, porque nenhum sacrifício era suficiente. Mas lá em Hebreus 10, abra a palavra de Deus, Hebreus 10, no versículo 12, nos fala a respeito do sacerdote supremo. E o sacrifício perfeito. Hebreus 10, versículo 12, está escrito que Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ou seja, está completo. Quando Cristo morre naquela cruz, ele diz, está consumado. E de fato está. Em Isaías, no capítulo 53, versículo 11, diz que ele olha para o fruto do seu trabalho e fica feliz, e fica contente, satisfeito, porque está completo, não falta nada. O sacrifício foi feito, a condenação foi destruída, a morte não existe mais. Essa é a obra de Cristo. Quando ele se assenta, significa que a obra está completa. E estando completa, nós podemos ter toda a plena certeza de que não é necessário mais nada. Mas significa também que se Cristo está ao lado do Deus Pai, sentado ali, é uma posição de governo, de soberania. Quando nós vemos Cristo assentado à destra de Deus, eu imagino Estevão olhando para o alto e vendo Jesus à destra de Deus. Quando nós vemos e pensamos em Jesus sentado nesse sublime trono, nós sabemos e entendemos que se trata de um Deus soberano. Jesus governa sobre todas as coisas, sobre a vida e sobre a morte, sobre o que é visível, sobre o que é invisível, sobre os principados e potestades, sobre os anjos bons e os anjos maus. Não há um anjo mau que seja louco de ir contra Cristo, porque se for, ele já sabe, a condenação vem antes. Meus irmãos, Cristo reina. E isso traz segurança também. Muita gente tem medo, por quê? Olha para a vida toda que tem pela frente e diz, uma hora ou outra eu vou cair. Uma hora ou outra vai vir uma tentação muito grande, eu não vou conseguir segurar e eu vou cair e vou ser condenado por Deus. Mas quando nós sabemos que Jesus reina soberanamente, nós temos a plena certeza de que nenhuma coisa vai acontecer que foge ao seu controle. E se Ele quer nos guardar, e Ele quer, a palavra diz isso, significa que não vai vir nenhuma tentação superior à força que Ele mesmo nos dá. Nós podemos ter plena certeza disso, porque Ele controla todas as coisas e nada nos pega de surpresa. E não haverá ninguém com força suficiente para nos condenar. Quem nos condenará se Ele é o que reina acima de tudo? Pode vir o maioral dos anjos e dizer, você está condenado, que não interessa. Porque quem pode condenar e quem tem o poder para isso é Cristo. Porque Ele reina soberano. E isso nos traz segurança. Nós temos segurança de que nós não seremos condenados, porque Cristo morreu, porque Cristo ressuscitou. E depois disso, porque Cristo se assentou à destra de Deus, aonde Ele reina eternamente.
Mas em último lugar, nós podemos e devemos glorificar a Deus e louvá-lo com nossas vozes e tudo que nós somos, porque nós não seremos condenados se estivermos em Cristo, pelo motivo de que Jesus, ao lado de Deus, intercede por cada um de nós. A palavra diz que Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está ao lado de Deus Pai. E onde Ele não está parado. Ele está reinando e realizando um trabalho importante. E o trabalho dele agora não é mais de sacrifício, que já foi feito. Agora o que Cristo faz ali é advogar em favor dos seus filhos. 1 João capítulo 2, versículo 1, João escreve assim, naquele tom pastoral: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, então não pequem, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo está ao lado de Deus Pai, intercedendo pelos santos, intercedendo pelos seus filhos, pelos escolhidos. E quando Ele intercede, Ele não faz de um modo distante, Ele não faz de um modo sem se preocupar conosco. E eu digo isso por um motivo muito simples. Jesus já foi um humano neste mundo. E Ele sabe o que é ser um homem aqui. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser tentado. Ele foi tentado de todas as maneiras, mas ainda assim resistiu. Hebreus 4, versículo 15 diz: Nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quando Cristo intercede por nós, Ele intercede com conhecimento de causa. Ele diz: Pai, é difícil, ele caiu, eu sei, mas foi pago. Tenha misericórdia dele. Quando Cristo é o nosso advogado, nós podemos ter plena certeza de que Ele vai mostrar as provas e a evidência de que nós não podemos ser condenados. Aqueles cravos nas suas mãos, as mãos furadas, Ele pode mostrar para Deus e dizer: já foi pago, Pai. E isso nos traz toda a segurança de que nós não seremos condenados, porque Cristo é o nosso advogado e um advogado que se preocupa conosco. E quando nos pensamos em alguém que se preocupa conosco, eu nunca deixo de pensar que significa que nós podemos sempre recorrer a Cristo. Às vezes nós pensamos que as nossas dificuldades e lutas e as situações do dia a dia e até os pecados são coisas que não devem ser colocadas diante de Deus. Talvez Deus esteja muito ocupado. Muita gente pensa assim. Mateus 11, 28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Cristo fala isso de verdade, dizendo: eu me importo com vocês. E se você de fato está cansado e sobrecarregado, existe alguém a quem você pode recorrer, e é Jesus. E você pode fazer isso porque Ele já foi alguém vivendo neste mundo e sabe plenamente como é viver como um ser humano aqui. Meus irmãos, nós podemos ter plena certeza de que nós seremos salvos e de que nós não seremos condenados. E louvar a Deus por isso, porque Cristo morreu, ressuscitou, e Ele está à destra de Deus e intercede por nós. Eu queria apenas terminar aplicando essa mensagem a nós de algumas maneiras. Primeira coisa, meus irmãos, eu comecei dizendo que nós somos pecadores e nós merecemos o inferno. A palavra para você aqui que talvez esteja longe de Deus, talvez não tenha entregue ainda a sua vida a Deus, entenda a seriedade do pecado. Entenda a seriedade da ira de Deus. A palavra diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Nós não conhecemos o dia de hoje, nem o dia de amanhã. Nós estamos cercados de tragédias, pessoas que são novas morrendo. Em Suzano, em Brumadinho, aviões caindo. Pessoas são recolhidas o tempo todo. E nós nunca sabemos quando será a nossa vez.
É por isso que a palavra é muito clara. Faça isso com urgência, entenda a ira de Deus. Entenda a necessidade de estar com Deus e busque enquanto se pode achar. Arrependa-se dos seus pecados. Peça clemência, peça misericórdia, para que Deus, com a graça dele, sendo misericordioso, nos perdoe. Primeira coisa que eu falei. Segunda coisa que nós entramos é que ninguém pode condenar os eleitos de Deus. E isso porque Jesus morreu, ressuscitou, reina e intercede por cada um deles. Primeira aplicação muito clara para você que é crente convertido há 1, 2, 5, 15, 20, 30, 40 anos. Louve a Deus. Louve a Deus com tudo que você tem, porque a sua condenação já foi realizada em Cristo. Significa que você hoje não pode mais ser condenado, mas você hoje é salvo. E como um salvo, como um santo remido, glorifique a Deus e louve a este Deus. Segundo lugar, entenda que só Jesus pode condenar alguém. A palavra diz que somente Jesus é o justo juiz. E somente Ele pode ser o acusador e o condenador de alguém. Quem pode condenar? Ninguém mais pode fazer isso. Ou seja, não profira condenação a outra pessoa. Muitas vezes nós vemos irmãos pecando e uma atitude nossa, vinda de um coração pecaminoso, é a seguinte: você é pecador. Olha o que você fez. Será que Deus vai perdoar? Meus irmãos, Jesus já perdoou os pecados daqueles que são dele. Se alguém é crente de fato, ele não vai ser condenado novamente. Ele deve se arrepender, deve ser santificado, deve buscar uma santificação, uma vida que agrada a Deus, é claro, tudo isso. Mas nenhum pecado vai condená-lo mais. E se ele é filho de Deus, ele não vai continuar pecando, porque ele ama ao Senhor. Não profira condenação sobre alguém, porque você mesmo não é Deus. Você pode sim apontar os pecados com amor, buscando a santificação, buscando a edificação de outras pessoas, mas jamais buscando que essa pessoa seja afastada da igreja, afastada de Deus e levada ao inferno. E para você que talvez tenha pecado ou cometa pecados, nós todos cometemos. Quando você pecar, se lembre novamente, Cristo já morreu. Não fuja de Cristo, não fuja de Deus. Uma ação que eu vejo muitas vezes é a seguinte: alguém peca e por ter pecado sente uma vergonha tão grande de Deus e às vezes maior da igreja. E por ter uma vergonha tão grande, não se achega mais a Deus. Não vai até Cristo, não pede perdão. Ele se sente indigno, ele se sente alguém que não pode chegar até Deus. Mas, meus irmãos, tenho algo para dizer para você. Todo mundo é indigno. Ninguém pode chegar até Deus. Ninguém. Não por sua própria obra e mérito. Mas nós estamos em Cristo. Se você pecou, peça perdão a Deus e volte-se para Cristo o mais rápido possível. Somente assim você vai encontrar o perdão que você necessita. Achegue-se a Deus, não crie mais distância. E se você talvez tenha cometido um pecado no passado que tenha te afastado de Deus, não permita isso continuar. Lembre-se, busque ao Senhor enquanto se pode achar. É hora de retornar. Não é tempo de ficar longe de Deus, nunca é. Se você está, você já está sofrendo o suficiente. Volte-se a Deus, porque a palavra diz que Ele é rico em perdoar. Ainda mais, louve a Deus e tenha certeza, porque você também vai ressuscitar. Nós lemos que a morte foi vencida, que Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Mais um motivo para louvarmos a Deus e glorificarmos a Deus. Louve a Deus e tenha confiança, porque Ele não só ressuscitou, mas reina. E se Ele reina, Ele governa cada situação de nossas vidas, da menor a maior. E nada foge ao seu controle. E tudo isso cumpre um plano maior que talvez nós não conheçamos agora. E talvez nós nunca conheçamos, assim como Jó nunca conheceu. Mas uma coisa nós temos certeza. Por meio deste plano,
Ele está salvando o seu povo. Ele está salvando você, Ele está salvando a sua família, Ele está salvando aqueles que você ama. Entenda que Deus é soberano e governa plenamente. E governando, Ele traz o seu plano à tona e salva o seu povo. E como uma última aplicação, ore ao Senhor. Ore ao Senhor porque Jesus já nos deu acesso ao Pai. E Ele está ao seu lado para interceder. Novamente, muitas vezes nos achegamos a Deus envergonhados pelos nossos pecados. E pensando que Deus não vai nos ouvir. Mas a palavra diz que existe um advogado. E isso nos traz a plena certeza e convicção de que nós podemos orar. De que nós podemos nos derramar diante de Deus. De que nós podemos pedir perdão a Deus pelo pecado que for. E Ele vai nos ouvir. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus irmãos, louvemos a Deus, porque ninguém pode condenar os eleitos de Deus. Porque Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição, com o seu reinado, Ele trouxe o fim àquela condenação que nos afligia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos glorificá-lo, Pai. Já glorificamos com músicas e continuaremos a cantar ao Senhor, mas queremos glorificá-lo com tudo o que nós somos, com as nossas vidas, porque nós entendemos que a sua palavra fala a verdade, que nós somos pecadores, merecemos o inferno, mas o Senhor, pela sua graça, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós somos salvos pela graça. E queremos louvá-lo por isso, Pai. Dá-nos a certeza da salvação, dá-nos a certeza e a convicção do fim da condenação. E ajuda-nos, Pai, a viver de acordo com essas verdades. Que sejamos cristãos verdadeiros. Que busquemos, Pai, fazer a sua vontade, como verdadeiros filhos teus. Como pessoas que foram salvos, remidos na cruz, agem. Pedimos isso crendo, Pai, que o Senhor o fará, porque o Senhor é misericordioso. Dá-nos essa graça, rogamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.